toda a companhia vai precisar de gestão de projetos, indiferente do cenário. Então a essência do planejamento estratégico é ter um... Depois de mais de 10 anos trabalhando como consultor empresarial, uma coisa eu consigo concluir hoje. A maioria das empresas não tem problema em elaborar o planejamento estratégico. A grande maioria das empresas tem problema em garantir a execução do planejamento estratégico. Vocês têm que entender que planejar é muito fácil. Fazer o planejamento estratégico não é um problema. O problema está em um outro aspecto. O maior problema das empresas é garantir a execução do planejamento estratégico. Garantir que um projeto que foi definido em outubro, novembro, dezembro do ano anterior seja perpetuado e executado durante 12 meses no ano seguinte. E é sobre essa pauta que eu quero falar aqui hoje. É sobre a garantia da execução do planejamento estratégico. E após anos trabalhando nisso, o que eu consigo concluir é que a maioria das empresas se perde no momento de garantir a execução por alguns motivos. Não ter pessoas dedicadas a isso, não ter pessoas com conhecimento necessário para isso, ou por não contratar assessorias para a execução do planejamento estratégico através de ferramentas de gestão de projetos. Porque acaba que o planejamento é feito, é espalhado para a empresa, mas ninguém acompanha, ninguém verifica. E não importa a metodologia. Você pode usar OKR, você pode usar a própria metodologia da ISO 9001, que tem bons materiais de planejamento estratégico lá. Você pode usar a metodologia do Traction. Você pode usar a metodologia que eu mais gosto e que para mim direciona todas essas, que é o bom e velho Balanced Scorecard, que está aqui no livro Estratégia em Ação. Mas, indiferente da metodologia, indiferente da literatura que você seguir, se você não tiver uma boa gestão de projetos para acompanhar isso, não vai acontecer. Não adianta. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Sobre ferramentas de gestão de projetos orientadas para um planejamento estratégico. Não importa o que você queira fazer, existem várias no mercado. Você tem que entender aquela que mais se adequa à sua necessidade. Mas para mim, as ferramentas da Microsoft hoje, Planner, Project Online, Azure e DevOps, são ferramentas que têm total capacidade de atender a sua necessidade. Então, se você está numa empresa e você já tem o Office 365, não existe necessidade de trazer outras ferramentas de gestão de projetos para dentro do seu negócio. Você precisa saber utilizá-las da melhor forma, integradas ao SharePoint, integradas ao Teams, de forma que você consiga integrar isso ao Power BI para acompanhar os indicadores, mas o acompanhamento, o BI, nada disso vai funcionar se você não souber como utilizar essas ferramentas e qual a melhor ferramenta para cada caso. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Basicamente, as 5 principais ferramentas de gestão de projetos da Microsoft. E por que eu trouxe o assunto de planejamento estratégico? Porque é uma das pautas principais de gestão de projetos. Mas todas as áreas da empresa precisam de gestão de projetos. Toda a companhia vai precisar de gestão de projetos, indiferente do cenário. Se você quiser pegar o básico de um planejamento estratégico, como que ele vai ser feito? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está falando. Qualquer planejamento estratégico que você for fazer, ele vai funcionar da seguinte forma. Você tem ali um propósito da empresa, isso aqui vai ser desdobrado, uma missão, uma visão, valores. Sendo que a missão, a visão e os valores são diretrizes estratégicas, mas para executar essa missão e essa visão, você vai ter que avaliar o cenário que você está inserido e a situação da sua empresa. Beleza. Você vai fazer uma análise SWOT e uma SWOT cruzada, onde você vai identificar suas forças, fraquezas, toda aquela questão de que, eu tenho uma força que vinculada a uma oportunidade vai gerar uma necessidade de ação. E a soma dessas necessidades de ações aqui vão ser gerenciadas através de objetivos estratégicos dentro de um BSC, falando de finanças, mercado, falando de processos e de aprendizagem e crescimento, que é a nossa inovação. Quando você faz isso aqui em qualquer planejamento estratégico, você está vendo que você está falando do cenário do departamento financeiro, departamento comercial, mercado, marketing, toda a parte propriamente de processo dentro da empresa, produção, tudo isso, e também do software, crescimento, treinamento de pessoas, tudo vai gerar o quê? Tarefas a serem executadas, que podem ser ações de correção ou ações
de melhoria, de evolução do negócio. Tudo que você fizer dentro de um planejamento estratégico, em todas as áreas da empresa, sempre vai passar pelo quê? Pela garantia da execução de uma ação ou de uma tarefa, ou seja, uma ação que é de melhoria ou de correção. Se você está num cenário onde tudo dentro de uma empresa precisa de gestão de projetos, precisa de gestão de tarefas, você está inserido necessariamente em gestão de projetos. E é isso que a gente precisa entender. O que a gente tem de ferramenta de gestão de projetos? Vou dar um exemplo. Toda a gestão de projetos dá pró-resultado e a gente gerencia toda a empresa pelo Office 365. Exceto, claro, financeiro, RP, aquilo que eu sempre recomendo. O que puder ficar no RP vai ficar. Então, toda a parte de projetos, de tarefas, comunicação, tudo aquilo ali fica dentro do Office 365. Em contrapartida, a gente tem a Globo, é a terceira maior emissora do mundo, gerenciando as suas atividades através do Office 365. Então, o grau de amplitude dele é imenso. Vamos lá, vamos conhecer as principais ferramentas de gestão de projetos da Microsoft e como usá-las. Vamos falar aqui das aplicações primeiro. Quais aplicações nós vamos discutir aqui hoje? Planner, Lists, Project, cadê ele aqui? Project, PWA, que é uma outra solução do Project, e Azure DevOps, que não está dentro do ambiente do Office 365, mas pode ser adaptado. Primeira coisa, Planner. Essa é a primeira ferramenta de gestão de tarefas e projetos da Microsoft. O que tem nessa ferramenta? Ela basicamente é uma ferramenta de gestão através de planos similar ao Trello. Você pode criar novos planos aqui, ele pode ser público ou particular. Você tem a opção de vincular esse plano a um grupo de trabalho da Microsoft já existente. Então, eu quero o plano dentro do meu grupo. Esse plano é para trabalhar dentro da gestão financeira. Então, vou criar ele dentro do grupo do SharePoint, lá do Teams, equipe, tudo isso, de gestão financeira. É uma possibilidade. Você pode criar ele por aqui, ou direto pelo próprio Planner, direto pelo próprio SharePoint, ou direto pelo próprio Teams. Lembrando que canais privados não tem Planner, você é obrigado a usar o Lists. Mas o que ele é? Ele tem uma visão razoavelmente interessante. Deixa eu entrar aqui no Trainspace, que eu vou criar um Planner lá dentro. Estou aqui dentro do Trainspace, eu posso criar um novo plano aqui. Beleza? Esse plano é do grupo. Teste, projetos. Esse Trainspace é uma área de treinamento que a gente cria para testar lá dentro da pró-resultado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, o bucket, que são as tarefas, o tipo de estrutura, né, são as colunas. Então, você pode colocar tarefas pendentes. Depois a tarefa entra numa fase de planejamento. Depois ela entra, por exemplo, numa fase de execução. Depois de revisão. E aí, por fim, por exemplo, concluído. Você poderia colocar cancelada, que eu não vou colocar só para ficar mais fácil, tá? Então, você tem esses buckets que pode ser ou aqui que eu fiz uma estrutura linear, ou seja, eu saio do ponto tarefas pendentes e termino no tarefas concluídas. Eu já tenho cliente que usa isso aqui para dividir áreas. Essas daqui são tarefas de design, essas daqui são tarefas de vídeo, essas daqui são tarefas de publicação, depende da necessidade. Eu prefiro ter mais planos, melhor estruturados e sempre usando o quadro como uma estrutura de Kanban. Ou então eu uso sprints, tá? E aí isso aqui é bem interessante. Então você tem aqui essa estrutura. Você tem essa estrutura de grade que você pode criar as tarefas, então tarefa 1. E aqui você tem a subtarefa 1. Isso aqui é só uma lista, tá? Acredito que no próximo Planner, o novo Planner, isso aqui vai dar a opção de ser subtarefa. Mas ele ainda não tem isso. Aqui é a tarefa 2. Tarefa 3. Isso aqui é importante, tá? Tá vendo? Eu não tenho como fazer uma subtarefa. Então eu sou limitado. Eu tenho o plano e depois do plano eu tenho a tarefa. Só para a gente poder ver isso aqui, ferramentas de projeto. Isso aqui é o nível do Planner. Quando eu falo de Planner, como que eu posso trabalhar ele? Eu posso trabalhar dentro do SharePoint, ter um plano e dentro do plano eu ter tarefas. Aqui dentro dessas tarefas, eu tenho essas opções. Eu tenho por grade, por quadro, por gráfico aqui é só a visão, e por agenda. Tudo maleável, posso mudar de uma agenda, posso mudar para outra. Posso vir aqui e trabalhar pelo próprio quadro. Posso trazer mais informações aqui dentro, posso colocar anexos direto do SharePoint, da própria equipe. Eu posso colocar data de início, fim. Praticamente é isso. Ele é muito mais simplificado. Esse é o Planner dentro do SharePoint diretamente. Mas ele vai estar aqui dentro, vai estar integrado. Depois do Planner, o que eu gosto de mostrar? Eu tenho o Project, a gente tem que saber separar. Existe o PWA, que é o Project Web Application, que é o Web App, que é um project mais voltado para o lado do Planner. E eu tenho o Project Online, que está dentro do SharePoint. Então vamos falar aqui de Project. Primeiro, o Project PWA. Vamos entrar nele aqui que eu vou mostrar a diferença para vocês. Quando eu entro aqui no Project, esse é o cenário do PWA. Tá vendo aqui? E aqui eu vou para o Project Online.
Quando eu clico aqui, ele me joga para o Project Online, porém, esse daqui é o PWA. E aí a gente tem esse cenário. Esse daqui é o Project dentro do Office 365. Deixa eu pegar um plano que está aqui dentro do próprio Project. Tá vendo que ele é do Project? Como que funciona aqui? Aqui dentro eu já consigo, pela tabela, criar a tarefa 1. Dentro da tarefa 1 eu posso criar a subtarefa 1. E aí eu pego essa tarefa e transformo em subtarefa. E aqui eu posso colocar subtarefa 3. Vamos colocar subtarefa. E aí eu transformo ela em uma subtarefa da subtarefa. E assim ele vai. E aqui eu posso vir e falar, não, eu quero agora uma tarefa. Então eu posso trabalhar aqui por nível de projeto. Então eu poderia fazer assim, ó, isso aqui é projeto. Ou melhor, já que o todo é o projeto em si, isso aqui, por exemplo, é uma entrega. Essa entrega é um que eu tenho que realizar. Essa entrega era o primeiro nível. Então eu promovo ela de subtarefa. Deixa eu ver. Beleza. E aqui eu coloco vamos colocar aqui, isso aqui é o backlog. Esse backlog aqui, eu quero que ele seja uma subtarefa da entrega 1. E aqui dentro eu vou colocar executar diagnóstico. Isso aqui é uma subtarefa do backlog. E aqui eu vou colocar uma outra que é apresentar diagnóstico. E aí eu vou colocar uma outra subtarefa que é planejar, ou melhor aqui, elaborar plano de ação. Beleza? Então tem essas subtarefas aqui dentro. Ele já me dá essa visão de EAP, de estrutura analítica de projetos. Quando eu venho aqui em quadro, eu posso ver pelo bucket, igualzinho tá lá. Então aqui eu posso falar que são pendentes. Aqui eu posso falar que são em planejamento, que é a segunda opção. E depois aqui, execução. E aqui eu vou colocar que é revisão. Beleza? E concluído. Ok, isso aqui são minhas tarefas e eu posso ir movendo elas. Você vai ver que eu só tenho aqui para executar o quê? Subtarefa. Eu não tenho tarefa para executar. Quando eu venho aqui no quadro, tá vendo? Eu tenho a subtarefa e as 3 tarefas que eu criei. Beleza, mas o que aqui tem de diferente? Aqui eu também posso agrupar por sprint. Então eu posso determinar essa sprint padrão. Ela vai acontecer da data X à data Y. Eu venho aqui e adiciono, por exemplo, sprint fevereiro. E eu falo que a sprint de fevereiro, ela começa em 1º de fevereiro e termina dia 29 de fevereiro. Adicionar sprint. Essa daqui eu coloco que ela é, por exemplo, aconteceu em janeiro, que é a sprint... Não, vai dar errado, mas tudo bem. Vamos jogar essa sprint aqui para janeiro. E essa sprint padrão aqui, ela ficaria em fevereiro. Beleza. Eu tenho essas sprints aqui, então eu posso colocar as tarefas dentro da sprint. E aí eu posso, por exemplo, fazer uma visão por bucket para saber o status delas. E vir aqui pelo filtro e ver pela tabela, que é o EAP. Você pode ver por quadro, que é pela opção tanto de visualização em bucket, né, que é o Kanban, ou você também pode analisar por sprint ou por rótulo. Então ele te dá mais visões. Você pode ver pela linha do tempo, que aí vai depender da data que você colocou nas tarefas. Então, por exemplo, aqui, essa tarefa ela inicia dia 1 de janeiro e termina dia 17 de janeiro. Você pode aumentar por aqui, então você consegue ver ela. Tá vendo que aqui em cima ele está aumentando? E essa tarefa aqui, eu já quero colocar ela. Vamos colocar que eu quero colocar que ela comece. Aqui foi dia 30, né? Então ela vai começar dia 1º de março, não, 1º de fevereiro e vai concluir dia 15 de fevereiro. Beleza. E eu posso vir e falar que ele é dependente da subtarefa. Então, beleza, ele já criou uma dependência. Ótimo. Então, beleza, vou fechar. Se eu pegar essa subtarefa aqui e arrastar ela, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar outra tarefa para frente. Então aqui eu já tenho uma estrutura muito mais eficiente. Então eu falo de EAP, eu falo de quadro, eu falo de sprint. Eu posso vincular pessoas, posso trabalhar com metas, se eu quiser, e principalmente, se eu vier aqui na tabela, eu posso adicionar colunas. Elas são limitadas, mas eu posso ir adicionando tipos de colunas diferentes, o que não me dá permissão lá no Planner. Então, o Project, nesse modelo aqui dentro do Office 365, ele é muito robusto, tá? Mas é uma ferramenta. Depois, a gente tem o que eu chamo de PWA, que eles também chamam de Project Web Online, porque ele manda para cá. Então, quando você está aqui no Project, o que ele te fala? Ir para o Project Online. E ele te manda para cá, que é o PWA. Eu estava até confundindo os nomes. Aqui dentro é como se eu estivesse no ambiente do SharePoint. Então, eu estou dentro do mesmo dentro da mesma estrutura ali do 365. Eu posso vir aqui e falar que eu quero ver os projetos. E aqui dentro eu vou criando os meus projetos. Sendo que eu tenho 2 formas principais de criar um projeto aqui. Eu tenho um projeto que está dentro do Lists, então ele vai usar o Lists como banco de dados. E você tem o modelo tradicional.
Então, por exemplo, se eu venho aqui e falo que eu quero visualizar esse projeto aqui do Carlos, eu tenho esse projeto. Aqui dentro desse projeto eu posso tratar as tarefas desse projeto. Então eu consigo ir trabalhando em cima das tarefas. Ele é mais rudimentar do que o outro, porque você tem uma visão mais simplória. Você pode avaliar as tarefas aqui quando elas estão dentro do Lists, você consegue visualizá-las melhor, tá? Deixa eu voltar aqui e te mostrar uma que é do Lists, que é o modelo de lista. Aqui dentro, eu já consigo ver as tarefas no formato mais estruturado, que é muito parecido ao formato do próprio Lists. Então aqui eu também consigo ter subtarefa, consigo colocar responsável, consigo colocar estrutura. Só que aqui é mais robusto um pouco, porque além de eu gerenciar documentos, tudo isso, eu também posso trabalhar, aqui, tá vendo? Aí tem as entregas, os riscos, os problemas, que ele vai tentar gerenciar tudo por listas. Mas o que eu tenho de interessante aqui? Deixa eu voltar para a página inicial, voltar aqui para projetos. Eu posso gerenciar recursos. Você vai ver que quando eu clico aqui em recursos, ele vai mostrar boa parte do time da empresa que está disponível, que são as pessoas. Mas eu poderia trabalhar com recursos do tipo máquina. Então eu criaria uma central de recursos, que é tudo que a minha empresa tem, e aí eu distribuo isso nos projetos. Então os meus recursos não tem risco dele estar duas vezes em dois projetos, dele estar em dois projetos diferentes ao mesmo tempo. Então isso aqui é muito legal nessa parte do project. Além dele estar dentro de um site do SharePoint, você conseguir visualizar mais fácil, compartilhar com o seu cliente. Mas é uma ferramenta bem robusta também, mas não dá para falar por muito tempo, senão a gente não consegue avançar. Então aqui você pode trabalhar com recursos e tem agora o próprio Lists, que eu falo muito. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, eu trabalho dentro de um SharePoint, crio uma lista de projetos. Então eu tenho um projeto Office 365, implantação, consolidação do ERP, e aí eu posso criar dentro desse mesmo SharePoint uma lista de tarefas a serem executadas em cima daquele SharePoint. Então até esqueci de documentar aqui, ó, lembrando que a gente no Planner viu aquilo ali. No Project 365, a gente viu que eu posso criar. Ele não está dentro de necessariamente um SharePoint, então eu vou ter que entrar e criar o projeto. Dentro do projeto, eu posso trabalhar com EAP. Então, eu não tenho níveis, eu tenho vários. Então, eu posso ter EAP com subtarefas. Não sei quantos níveis, são vários. Além disso aqui, a gente falou que ele tem lá a estrutura de Kanban, que a gente comentou. Ele tem a estrutura de Sprint, de uma forma peculiar, mas tem. Ele tem a estrutura de Kanban, de Sprint, de calendário, e ele também, dentro do projeto, eu posso trabalhar com Sprint, calendário, e ele tem uma solução lá dentro que eu posso, diferenciais aqui, ó, soluções, criar campos. Beleza. Depois, que eu tinha comentado aqui, a gente tem o PWA ou Project Online. Lá dentro eu também posso criar um projeto. Dentro desse projeto eu tenho a estrutura de EAP, ou seja, eu posso criar com subtarefas. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com Kanban, dependendo se eu trabalhar com listas. Sprint dá para trabalhar, mas seria adaptável, você teria que ficar criando uma tabela de sprints, mas daria. Ele é mais maleável, ele dá para fazer o que você quiser, porque você cria as tabelas. Soluções que ele tem diferenciado para mim. Primeiro, eu posso criar campos. Além de criar campos, eu também posso trabalhar com recursos, para ter uma visão de portfólio. Então, isso aqui são algumas soluções. Aí a gente vem agora para o Lists. O Lists, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar dentro do SharePoint. A gente já tinha comentado isso, né? A gente já conhece. Lá dentro eu posso fazer várias listas. Dentro da lista eu posso fazer uma sublista. Fica mais complicado, mas funciona. Então, dá para trabalhar com uma EAP, mas muito mais complicado, tá? É uma EAP complicada. Dá para trabalhar por Kanban. Dá para desenhar uma sprint, mas vai ser adaptável também. Traz uma solução interessante que ela conecta fácil no Power BI. E por fim, a gente tem aqui, não menos importante, nosso bom velho, nem vou colocar Azure, nosso bom e velho DevOps. O que acontece, gente? O DevOps não é um sistema de projetos, é um sistema de gestão de DevOps, de desenvolvimento e modelo de DevOps, que é, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo, eu estou colocando em operação, trabalhando por sprint, essas coisas. Dentro dele, ele tem várias opções. Se você vir aqui em Projetos Settings, eu não sei se eu vou conseguir ter acesso, porque a gente mudou os acessos recentemente na ProEstado. Mas se eu for dentro aqui da parte de projetos, eu tenho o Boards, que é a parte de projetos, repositório, pipeline, área de testes. Então, assim, tem N áreas que estão voltadas para desenvolvimento. Mas a gente aqui usa basicamente o quê? O Board. Por quê? Aqui dentro do Board, eu tenho uma estrutura de backlogs. Essa estrutura de backlogs, ela trabalha com o nível EAP, que vai até tarefa e subtarefa, então você pode ir avançando. Então aqui a gente tem, eu vou até começar a anotar, dentro do DevOps,
eu vou trabalhar por empresa. Dentro da empresa, eu vou ter os projetos. E dentro dos projetos, eu vou ter 3 ou mais níveis. Aí, só para matar a curiosidade, como que a gente trabalha na Prestado? Eu tenho um projeto. Dentro do projeto, eu tenho área de conhecimento. Então, finanças, processos, essas coisas. Dentro da área de conhecimento, eu tenho entrega. Então, finanças, um dashboard. Processos, mapeamento de uma área ou solução de um problema. E, por fim, eu tenho a tarefa, que é o task, né? Que é a tarefa a ser executada. Então, eu tenho isso aqui de estrutura. Além disso, eu também trabalho em soluções. Todos os campos são editáveis. E é possível criar novos campos também. Além disso, o que o DevOps tem? Quando você está aqui e está desenhando um projeto, se você vier aqui e quiser trabalhar por planner, por metodologia ágil, você pode ir alocando esses projetos a serem executados em uma determinada sprint. Porque quando você vier aqui e quiser ver por sprint, você vai ver só os trabalhos que estão sendo executados nesta sprint. Então, se tivesse vários sprints aqui, você poderia ir acompanhando o que ficou em cada um sprint para trás. Como essa área de teste, muito provavelmente não deve ter muita coisa. Então, você consegue trabalhar por sprint, sabendo que você vai trabalhar por fazendo e feito. Então, tudo isso a gente tem aqui dentro do Azure DevOps. Na minha opinião, o melhor de todos é o Azure DevOps, só que ele não está dentro do Office 365. Por que eu falo que ele é o melhor? Quando você abre aqui dentro do Azure DevOps um cliente, que é o que a gente faz muito aqui, e eu venho aqui em Backlog, eu consigo saber tudo que está acontecendo nesse cliente. Eu não preciso ficar indo e voltando dentro de pastas. Eu consigo ir numa... não é essa. Então eu quero ir numa outra área aqui. É essa tarefa aqui que eu vou jogar para um determinado período. Então, nesse cenário aqui, eu consigo ter uma estrutura muito clara de EAP que me atende muito bem. Além da estrutura de EAP, eu consigo criar campos aqui dentro, eu consigo criar regras, eu consigo integrar o Power BI e eu consigo manter as anotações aqui dentro. Então, isso aqui para mim é essencial. Além de ser possível, porque para planejar diversos projetos, eu preciso de uma tela única, eu preciso entrar no projeto e falar só dele. Não dá para ficar saindo e voltando. E se eu determino dentro daquela complexidade toda ali de etapas a serem executadas, jogando para dentro da sprint de um mês o que tem que ser feito, eu consigo acompanhar. Então, eu tenho 5 grandes ferramentas aqui de gestão de projetos, que eu posso escolher qualquer uma dessas. Mas o que vai fazer diferença, igual eu falei lá no começo do planejamento estratégico, é ter alguém responsável por acompanhar isso aqui. Não pode estar só na mão da pessoa. Tem que ter alguém que cobra, que acompanha, que verifica se está fazendo, se não está fazendo. Então a essência do planejamento estratégico é ter um integrador que vai acompanhando isso aqui no dia a dia. Agora é a hora de olhar para o planejamento estratégico, entender o que já foi planejado ali e ver como encaixar isso numa ferramenta de projetos e criar um rito de acompanhamento. Mas se você quiser saber um pouco mais disso aqui, ver isso na prática, acompanhar de forma mais profunda, eu estou lançando a imersão em planejamento estratégico, onde eu vou falar de todas as ferramentas da Microsoft voltadas para isso, gestão, planejamento estratégico, falar de cadeia de valor, vou falar desse fluxo que eu desenhei aqui de forma muito mais estruturada. Então, se você tem interesse, não se esquece de clicar aqui embaixo no link e se inscrever nessa imersão, porque você não vai se arrepender. Você vai ver que realmente gestão de projetos é a essência do planejamento estratégico. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. A gente vai falar muito ainda de gestão de projetos, estratégia, durante todo esse mês de fevereiro agora e mais para frente também, provavelmente. Mas agora a gente vai pegar muito forte para conseguir trazer para vocês sempre material robusto e consistente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.